Interior da Catedral. A Catedral recebe os seus visitantes no seu interior românico, presidido pelo Pórtico da Glória, concebido como átrio ou narteste da Catedral e executado pelo mestre Mateu entre 1168 e 1188. O pórtico é considerado a obra mais destacada da escultura românica. A sua missão era mostrar ao visitante a visão apocalíptica e gloriosa do juízo final, semelhante às celeste, em que as suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. O corpo central do pórtico, presidido pelo Cristo Redentor e pela figura de Santiago, ilustra bem a monumentalidade e a delicadeza desta obra, composta por mais de 200 figuras em granito que formam uma detalhada representação iconográfica. Sobre a coluna em mármore que representa a árvore de Jessé, os peregrinos chegados de todo o mundo deixavam constância da sua visita, apoiando a sua mão direita sobre o mainel, expressando desta forma a sua gratidão por terem alcançado a desejada meta. O ritual completava-se pela parte frontal, junto à figura do mestre Mateu ajoelhado, conhecido como o Santo dos Croques. A tradição atribui a esta estátua o poder de transmitir o seu talento a quem nela bater 3 vezes com a cabeça, sendo este um ritual muito praticado pelos estudantes e pelos visitantes desejosos de inspiração. Estes rituais foram desaconselhados pelas equipas de conservação do pórtico, devido à deterioração sofrida pela monumental obra ao longo dos seus 800 anos. Em qualquer caso, quem quiser pode contemplar o Pórtico da Glória em todo o seu esplendor através do programa de visitas organizado pela própria Catedral de Santiago. Ao avançar pela nave central, podemos compreender o esquema da Catedral, que conserva a sua traça românica original, com planta de cruz latina, característica das igrejas de peregrinação, com 3 naves longitudinais e 3 no transepto. A nave central mede 97 metros e é coroada por um trifório que circunda todo o templo, que eleva a 20 metros a altura das naves. Esta galeria situada na parte superior era um elemento útil na Idade Média, quando muitos peregrinos eram obrigados a dormir na catedral à espera do primeiro ofício religioso. Ao chegar ao altar-mor, observamos a majestosa intervenção da arquitetura barroca na Catedral Românica. O espetacular baldaquino de colunas salomónicas que protege o altar de prata e o camarim do apóstolo, coroado com a efígie equestre do mesmo, data do século XVII, quando o cabido decidiu dotar o conjunto da catedral de maior grandiosidade. É aqui que se celebra diariamente a Missa do Peregrino e onde tem lugar o ritual individual do abraço ao apóstolo e da visita às suas relíquias. Subindo as escadas à direita da charola, no camarim, a figura românica de Santiago, original do século XIII, recebe o emotivo abraço dos peregrinos, que descem depois as escadas à esquerda para visitar as relíquias do apóstolo no pequeno mausoléu que representa o epicentro espiritual da cidade. Segundo a tradição, a cripta alberga os restos mortais do apóstolo, descobertos no século IX e conservados numa urna que data do século XIX, depois de permanecerem ocultos em paradeiro desconhecido durante 300 anos. Segundo a lenda, os cônegos da catedral ocultaram as relíquias do apóstolo para impedir que as mesmas fossem roubadas pelo pirata Francis Drake, que pretendia transportá-las da Corunha para a Inglaterra em 1589. As relíquias só voltaram a ver a luz 300 anos depois, quando foram descobertas durante as escavações arqueológicas realizadas no final do século XIX, recebendo então a certificação por bula papal da sua autenticidade. Dos lados do altar-mor, podemos contemplar o transepto de 65 metros de comprimento, onde durante as celebrações mais solenes, os fiéis podem contemplar o botafumeiro em ação. Este enorme incensário começou por ser, provavelmente no século XII, um instrumento de purificação da Catedral de Compostela, cuja verdadeira função era a de ocultar com o aroma do incenso o odor corporal dos peregrinos. Com 1,5 m de altura e 60 kg de peso, o botafumeiro é acionado por 8 homens, conhecidos como tiraboleiros, que o fazem voar de norte a sul ao longo do transepto. Em apenas 1 minuto e meio, o pesado incensário atinge a velocidade de 68 km por hora, formando no ponto máximo da sua trajetória um ângulo de 82 graus sobre a vertical, situando-se a apenas 1 metro da abóbada da catedral. A corda e o sistema de polias concebidas no século XVI
podem contemplar-se pendurados na cúpula octogonal. Um percurso mais pausado pelo transepto e pela charola permite admirar a arquitetura, as lápidas sepulcrais e a arte sacra de diferentes épocas, especialmente nas capelas, onde os peregrinos vindos de diferentes nações encontravam os santos da sua devoção. Antes de abandonar a catedral, recomendamos a visita à Capela da Corticela. Fundada por monges beneditinos como oratório no século IX, foi unida à catedral no braço norte através de um corredor escalonado, convertendo-se numa espécie de igreja paroquial para peregrinos e estrangeiros dentro da própria catedral. Embora dedicada à Virgem, surpreende na sua entrada uma bela representação da adoração dos Reis Magos, assim como uma figura de Cristo no Horto das Oliveiras no seu interior.